Fala, turma, e aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Paralelo 16. Professor Zé Soares aqui, tocando aqui os microfones, juntamente com o professor Antônio Marcos. Professor Marcos, seja muito bem-vindo. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para concluir, um episódio que nós iniciamos anteriormente, sobre os 30 anos do Plano Real, o plano econômico que estabilizou o Brasil. Mas antes de nós aqui continuarmos com o nosso assunto, eu vou pedir, nós estamos chique demais, eu vou pedir para a nossa produção, o pessoal do Arena Broadcast, rodar a vinheta. Produção, roda a vinheta, por favor. Então bora lá, seguindo aqui na nossa linha do tempo, no ano de 93, para ser mais preciso, em julho de 1993, aconteceu ali a implantação da primeira fase do Plano Real. O que o governo fez? O governo começou a organizar os gastos. Inflação muito alta, moeda desvalorizada e no mês de agosto de 93 foi tomada a primeira medida econômica. Vamos lá, o que fizeram? A moeda mudou. E a troca de moeda nessa época, você que está assistindo esse podcast, que não tem ali mais que 40 anos, você não sabe como era a situação do nosso país. O que aconteceu? Primeira medida tomada ali no mês de agosto de 93, foi criado o Cruzeiro Real, substituindo o Cruzeiro. E o que aconteceu aqui? Foram cortados 3 zeros, 3 casas da nossa moeda. E aí, no mês de setembro de 93, uma figura muito conhecida no meio econômico, e o professor Marcos pode falar sobre isso, assumiu a presidência do Banco Central. Vai lá, Marcão. Certo, aí o Pedro Malan vai assumir a presidência do Banco Central, certo? E aí, só fazendo um gancho aí, fazendo um link, com essa questão do corte dos zeros na moeda, durante o período de alta inflação no Brasil, aí você vem de 85 a 90, o que era muito comum? A desvalorização da moeda acontecia muito rápido. Então, o que era necessário? A substituição de cédulas, tá? Quando ela mudava, esse valor desvalorizava muito, essas cédulas desvalorizavam muito, então o que acontecia? Precisava fazer essa troca de moeda, cortar os zeros. Como isso não era possível, porque constantemente essa moeda estava sendo desvalorizada... A Casa da Moeda nem conseguia fazer impressão, né? Não conseguia fazer impressão porque era muito rápido, isso aí gera um custo, Uma moeda de R$1 não vale R$1. Ela custa muito mais do que isso para ser produzida. E outra questão, esse fato de se desvalorizar demais, tem muita gente aí que trabalhava nos anos 80, 85, 84, 83, as pessoas recebiam em milhões de cruzeiros. Então muita gente era milionária nos anos 80. Milionária só no nome, porque o dinheiro não tinha. Isso denota o quê? O pouco valor que a nossa moeda tinha. Então o que acontecia? Para compensar essa desvalorização da moeda, essa mudança constante, ao invés de se trocarem as cédulas, fazia-se um carimbo. 50 mil cruzeiros vai valer 50 cruzeiros novos. Entendeu? Então fazia essa mudança por quê? Porque não dava tempo de fazer a impressão de cédulas. Então tem a criação do Cruzeiro Real, que já começa a ter uma fase de transição, E depois temos a criação, José, da URV, a Unidade Real de Valor. Isso, exatamente. Em fevereiro de 1994, o FHC oficializa o Plano Real. O projeto foi enviado para o Congresso Nacional. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional. E aí foi criado um Fundo Social de Emergência. No mês seguinte, em março de 94, lançaram a URV, que é a moeda que antecedeu o real, que foi a Unidade Real de Valor. Não é isso?
E aí, só para vocês terem noção, a URV, ela representou uma moeda de transição, né? Até que o real fosse implantado totalmente. Pois bem, gente, o que aconteceu? Uma URV era equivalente a 647,50 de cruzeiros reais. Entendeu? Então, a partir desse momento aqui, o que começa a ocorrer? Começa a ocorrer uma estabilização monetária gradativa do Brasil. Correto? Porém, a equipe econômica que foi criada para colocar em prática esse plano sofreu uma baixa muito importante ali em abril de 94, que foi a saída do FHC. Marcos, por qual motivo o FHC ele deixou o cargo de ministro da Fazenda? Veja bem, a gente já está aí se aproximando, né, do período, né, de serem feitas novas eleições para presidente. Como eu falei, o Itamar Franco, ele vem num mandato aí de 2 anos, é um mandato tampão, né, somente para concluir esse período aí. E o FHC vai se aproveitar, vai surfar nessa onda de popularidade que ele tem da estabilidade da moeda, né, do lançamento desse plano econômico, e ele sai candidato à presidência. E aí todo mundo sabe que ele foi eleito, né? E aí foi convocado para o seu lugar o Rubens Recupero, tá? Que vai dar continuidade a esse plano econômico aí lançado por ele. O projeto, mesmo com a saída do FHC, o projeto ele continua, né, em implantação, né? Até porque a economia ela já dava sinais de uma estabilização, não é isso? Sim, vocês vão ver que em junho de 1994, essa moeda de transição que era o RV, que 600 e... qual que era o valor que você 647,50 cruzeiros novos. Isso. Um URV. Valia um RV. E aí quando... Eu me lembro muito bem, 93... 92, ia para a escola e aí mamãe me dava para lanchar 10 mil cruzados nessa transição de moeda que acontecia constantemente. Eu ia para a escola com 10 mil cruzados. E aí você deve perguntar assim, professor, com 10 mil cruzados, você comprava a cantina toda da escola? Não, meu querido. Comprava um salgado e uma coquinha, fazendo merchan aqui gratuitamente, um refri KS, nem 600, essa embalagem de 600 ml nem tinha ainda, entendeu? Então, para você ver o quanto a nossa moeda era desvalorizada. E aí, a equipe econômica do governo bate o martelo em julho de 1994, o real começa a circular. Marcão, fala pra gente aí quanto valia um real quando ele entrou em circulação. Quando o real começa a circular, ele já começa, né, inicia valendo $1, né? Temos uma paridade, né? R$1 vale $1. Então veja só o passo que a gente dá. Em junho de 94, nós temos aí uma inflação em torno de 47% ao mês. E isso dá um acumulado anual de 3.000%. Já em julho começa a circular o real, né? Aí tem uma queda drástica na inflação. Uma queda bastante significativa, a inflação de 3.000%. E, gente, olha só o tanto que isso é interessante. Isso aconteceu de um mês para o outro, né? Foi para 6,84. Então a queda, sim, foi uma queda bastante significativa. E o Marcos falou aqui da questão do câmbio, né? Foi adotado um câmbio fixo, uma paridade com o dólar de 1 para 1. R$1 era equivalente a 2.750 cruzeiros novos. Cruzeiros reais.
Entendeu? Só para você ter noção. Então, assim, a partir do momento que aconteceu a implantação e a moeda começou a circular, pá, queda na inflação. Que era o grande problema que o Brasil tinha. Nós vamos falar de algumas outras questões aqui, porque o Plano Real ele tinha uma meta. Quase todas as metas foram alcançadas. Quase todas foram alcançadas. Somente uma meta, que daqui a pouco o professor Marcos vai comentar com vocês, somente uma meta do Plano Real não foi alcançada. E isso é um problema que persiste na sociedade brasileira até os dias atuais. Então teve essa queda aí, bastante significativa, e o sucesso, uma queda bastante significativa da inflação. O sucesso do Plano Real, ele acabou contribuindo de maneira muito, muito, muito importante para que o FHC fosse eleito em 94. Não é isso, Marcos? Exatamente. Com essa estabilização da moeda, você tem o poder de compra do brasileiro aumentando. Então, dentro dessas metas aí, você tem metas do plano que não foram concluídas. Na verdade, você tem estabilização da moeda, a valorização da moeda, na verdade, a estabilização da economia, mas uma específica, uma meta não foi concluída. Não é que ela não tenha sido alcançada, é que não se preocuparam com isso, que é justamente o quê? O maior problema da economia, que era a redução da desigualdade. Ah, mas o brasileiro estava se alimentando, estava comendo bem? Sim, depois de muito tempo, depois de décadas aí de inflação, mas não reduziu a desigualdade social. O brasileiro teve acesso ao crédito fácil, certo? Facilitou a compra. A moeda valorizada e a moeda estável facilitou a abertura de linhas de crédito. Isso o brasileiro pode fazer, mas isso não significa redução da desigualdade social. A distribuição, na verdade, gerou, inclusive, em algumas regiões, você tem um aumento significativo da pobreza. Então, você tem uma meta que não foi atingida. O Delfim Neto apontou isso daí. Delfim Neto, que é um grande economista, vocês podem pesquisar a respeito dele aí. Delfim Neto ainda é vivo, né? Não está em memória ainda não, né? Não está. Então, pode pesquisar a respeito, que é uma referência na economia brasileira, na história econômica do país. Tá? Então, com isso, você tem uma estabilização da economia, uma valorização da moeda, mas a desigualdade social ela não foi resolvida. Ela não foi reduzida nem um pouco. Ok? Moçada, e aí, para vocês terem noção aqui do tamanho do impacto que isso provocou na economia brasileira, no mês de agosto, estou confundindo aqui ano com mês, tá uma loucura. No mês de agosto de 1994, a inflação registrada ela foi de 1,86%. Só que gerou um problema. Muitos bancos estavam correndo o risco de sofrer liquidez, falir. Em 95, já com o Fernando Henrique Cardoso no posto de presidente da República, o que foi feito? Foi criado um programa de recuperação econômica para os bancos para impedir, e esse programa é muito polêmico, para impedir que os bancos falissem. Eu até peguei aqui o celular para listar para vocês aqui quais os bancos foram beneficiados para essa questão aqui. O programa, ele auxiliou Banco Nacional, Banco Econômico, Bamerindos, Banco Mercantil, Banorte, Banco Pontual e Banco Crefisul. Só que esse programa, foram mais de 16 bilhões de reais injetados diretamente nos bancos. Preste atenção, é dinheiro público sendo injetado em banco privado. E aí o que aconteceu? Esse plano, ele foi marcado por várias contradições e os seus principais idealizadores, eles foram acusados de improbidade administrativa, ou seja, não deu o destino correto para essa grana. E tem um outro detalhe também, que é o seguinte: ficou até difícil para que as pessoas responsáveis pelo PROER, que foi esse Programa de Recuperação Econômica, para os bancos, que eles respondessem. Por quê? Porque muitos bancos faliram. Entendeu? Então foi difícil até mesmo
o Ministério Público e os órgãos competentes julgarem esse caso aí em relação ao PROER, que foi um plano que salvou alguns bancos, porém não conseguiu salvar outros. E tem um detalhe, o Marcos falou aqui que foi adotado um sistema de câmbio fixo. A paridade com o dólar era de 1 para 1. Essa paridade com o dólar, ela permaneceu até 1999. Por quê? Porque o 1 para 1, o câmbio fixo, prejudicava a economia nacional. Presta atenção aqui. Se você tivesse a oportunidade de fazer compra, e aí tinha muito produto importado no Brasil. Por quê? Porque custava R$1. Entendeu? Diferente do que nós temos hoje, que o câmbio é flutuante. E essa entrada de produtos importados aqui estava prejudicando o quê? Estava prejudicando a nossa economia. A produção industrial nacional estava sendo prejudicada. E o cenário internacional também contribuiu para essa questão. E aí o que aconteceu? As reservas de dólar aqui no nosso território, o professor Marcos pode falar sobre essa questão, teve uma queda drástica aqui, né? Só para vocês terem noção, as reservas internacionais elas caíram de 74 para 38 em questão de um ano, não é isso? De 74 bilhões de né? dólares para 38 bilhões, ou seja, porque o governo, para manter esse câmbio fixo, né, a paridade, ele precisava comprar dólares, tá? Ou seja, mais dólar em oferta aqui no Brasil, entre aspas, né, fazia com que o valor da moeda ficasse estável. E isso aí vai até 1999, 99. Né? 99. E aí, a crise internacional também, nós tivemos uma crise nas bolsas asiáticas em 1997, e isso acabou prejudicando também a nossa economia. E aí, já caminhando aqui para os finalmente aqui, isso gerou uma crise inicial, ali 2000, 2001, o Brasil teve uma crise, porém, aconteceu uma mudança. Inclusive, aqui fica até a sugestão, né, para que nós possamos aqui gravar outro podcast. No início dos anos 2000, teve um boom para os commodities, e aí o Brasil, criatura, deitou e rolou, e pouco tempo depois surgiu um agrupamento de países que foram considerados como os emergentes da economia mundial, que todo mundo sabe, é um bloco aí que já está consolidado, não é um bloco econômico, é uma associação comercial, mas já está consolidado, que são o BRICS, né, são os BRICS, mas aí isso é tema para outro episódio. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Marcos, para que ele faça suas considerações finais. Beleza, professor? Beleza, gente, só para fechar, né, a gente não pode deixar de citar que o Fernando Henrique ele foi eleito presidente para um primeiro mandato. Durante esse primeiro mandato, ele vai lançar, como é que fala? Elaborar uma PEC, né? A lei da reeleição, né? Onde ele a PEC da reeleição. A PEC da reeleição, onde dizem por aí que correu a mala preta lá no Congresso, e com isso foi aprovado a reeleição e a redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. O mandato presidencial sempre foi de 5 anos aqui. Então, a mudança da lei eleitoral, a reeleição, ele lógico, conseguiu se reeleger também, certo? Foi até 2002. Então, ele teve aí 2 mandatos, o primeiro presidente do período democrático que havia reeleição, ele foi reeleito e aí governou. Depois, quem foi eleito em 2002 é uma história para outro podcast. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio de hoje, certo? É um assunto que daria margem para várias horas de discussão, mas o nosso tempo aqui ele é marcado, né, por um motivo bem contundente, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e nos acompanhem nas redes sociais. A ideia aqui, gente, é passar a maior quantidade de informações para vocês ali em 16 minutos, né? Que tem uma relação, nossa equipe de marketing aqui pensou, né? Paralelo 16 minutos, de muita informação, de muito estudo, de muito conteúdo para vocês. A década de 90 ela foi marcada por várias questões, tem um outro assunto que nós viremos aqui falar também, mas fica para um próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar. Lembrando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo, deixa no comentário aqui o assunto
o tema que você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Lembre-se sempre, os cães ladram, mas a caravana não para. Um forte abraço.